Olá, meu nome é Ricardo Souza e esta é a videoaula de logaritmos. Bom, antes de começar com o logaritmo propriamente dito, eu queria refazer esse exercício aqui, que é um exercício de potenciação. Bom, nós temos 2 elevado à terceira, que você resolve fazendo 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o expoente 3 indica o número de vezes que você vai ter que multiplicar a base, que nesse caso aqui é o 2, por ele mesmo. Então, se tivesse 5, você faria 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Bom, nesse caso, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, está terminado o exercício. Esse outro exemplo aqui, isso aqui é um 2, tá? Ficou um pouco pequenininho, mas é um 2. Então, 5 elevado a 2, ou você pode ler 5 elevado ao quadrado. Então, significa que você tem que desenvolver dessa forma, 5 vezes 5, né? Você repete a base tantas vezes quanto for o número que tem no expoente. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. Bom, você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com logaritmo, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar 8 é igual a 2 elevado à terceira, ou 2 elevado ao cubo. E aqui é a mesma coisa, 25 é igual a 5 ao quadrado. Bom, o logaritmo, ele é mais ou menos, a gente pode dizer que ele é o inverso, tá? Porque o logaritmo ele entra da seguinte maneira, tá? Log de 8 na base 2 é igual a 3. Então, olha só, o expoente aqui é um número conhecido, mas quando você calcula o log, o que você vai estar interessado, se for um exercício mais simples, como esse aqui, o que você vai interessado em saber é qual é o expoente. Esse número aqui vai ser desconhecido e o log ele serve para descobrir. Agora, na potenciação, você já sabe qual que é a base e qual que é o expoente. E aí você desenvolve para descobrir qual que é o resultado. No caso do log, você parte do resultado e da base para chegar no expoente. Então, se fosse um exercício de log, esse aqui seria logaritmo de 25 na base 5, cuja resposta vai ser o número 2. Tá? Então, o logaritmo é isso. Então, vamos fazer um exercício aqui. Mas antes de fazer o exercício, eu vou colocar a definição do log. Tá? Então, C é igual a log de A na base B. Tá? Isso aqui você vai precisar memorizar, tá? Vou até marcar em vermelho aqui, porque essa é a definição do log. Tá? Bom, e para resolver, o exercício ele poderá aparecer desse jeito. Então, para resolver, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer B elevado a C é igual ao número A. Aí você deve estar falando, sopa de letrinhas, né? Não é bem assim. Ó, acompanha. A base tem a letra B, é esse número aqui de baixo. Então a base B vai vir para cá. O expoente, né, que nesse caso aqui é o C, esse expoente C, ó, é a resposta. E o número A é esse número que você vai colocar aqui desse lado. Então, vamos fazer exercício que aí fica mais fácil de entender, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar um exercício aqui. Bom, aqui nós temos, eu quero um exercício para calcular o valor do C, né? Então, vamos escrever aqui que o objetivo do exercício é descobrir quanto que vale o valor desse logaritmo aqui, que nesse caso está representado pela letra C. Bom, nós temos log de 10.000 na base 10. Então, por essa definiçãozinha aqui, ó, o 10.000 é o número que está dentro do log, é o logaritmando. E o B é a base 10 nesse caso. Então, ó, a base, que é 10, vai ficar elevado à resposta, que é desconhecida. Tá? Vai ficar elevado ao C. Vou fazer uma setinha aqui, ó. Esse vai ficar embaixo desse, igual a esse resultado aqui, que é o A. Bom, vou fazer para você ver como que é. Então, ó, vai ficar assim, a base
elevado à resposta que a gente quer descobrir é igual a 10.000. Aqui está montado, né? O exercício está montado. Então, ó, vejamos, a base elevado a c é igual ao logaritmando 10.000. Lá pela definição, ó, usando as letrinhas, b elevado a c é igual ao logaritmando a, o número que está dentro do log. Ó. Tudo bem? Então, para a gente resolver isso aqui, bom, isso aqui está um pouco estranho, né? Porque 10 não é igual a 10.000 e ao mesmo tempo tem um c aqui em cima. Então, para a gente tornar as coisas mais parecidas, a gente pega o 10.000, que não está aqui por acaso, e a gente fatora o 10.000. Então, vamos fatorar o 10.000? Lembra o que é fatorar? Se não lembra, dê uma olhada nas videoaulas anteriores, né? Você pode olhar na parte de MMC, por exemplo, ou um pouco antes. Fatoração. Bom, o 10.000, como a gente tem uma base 10, o segredo é você pegar esse número e transformar num número que também comece pela base 10, que tem uma base igual a 10. Porque aí você vai ficar com as bases iguais. Então você não vai fatorar por 2, você vai fatorar por 10. E se você dividir 10.000 por 10, dá 1.000. E aí eu posso continuar dividindo por 10, porque aqui são números terminados em 0. E 1.000 dividido por 10 vai dar 100. Que também é dividido em 0, eu posso continuar dividindo por 10, que vai dar 10, até que finalmente eu divida pela última vez por 10 e vai dar 1. Resultado, 1, 2, 3, 4 números 10, né? Ou seja, 10 elevado a 4. Então, 10.000 é igual a 10 elevado à quarta. Então, esse 10.000 aqui, agora ele vai virar 10 elevado à quarta. Então, 10 elevado a c é igual a 10 elevado à quarta. Agora, dá uma olhada nesses dois aqui, ó. 10.000 é igual a 10 elevado a c é igual a 10 elevado à quarta. Como as bases são iguais, significa que os expoentes também são iguais. Então, você já pode retirar daqui que a resposta do seu problema é 4. E acabou. Agora, esse exercício 2 aqui. Bom, c é igual a log de 10 elevado a menos 50 na base 10 elevado a menos 2. Aí, não se preocupe se você achou difícil, porque agora tem uns expoentes meio esquisitos aqui, menos 2, menos 50. Não se preocupe com isso, tá? O importante é que você, nesse caso aqui, mais simples, nesses casos mais simples, você vai sempre resolver o log por essa definição. Então, você precisa praticar bastante aqui para poder memorizar isso aqui. Tá? Vai chegar uma hora que isso aqui já vai estar automático na sua cabeça, tá? Então vamos lá, ó. C é igual a log de A na base B. Então, a base elevado à resposta que você quer descobrir, né, que é o expoente, é igual ao logaritmando, ao A, que é o que está escrito aqui, ó. Então vamos lá, ó. Você só precisa reconhecer quem é quem. Então, a base é esse carinha aqui de baixo, ó, 10 elevado a menos 2. E a resposta, bom, a resposta é o que vai ficar lá em cima no expoente. Então, 10 elevado a menos 2, menos 2. Agora eu vou colocar um parênteses, porque o c ele tem que ficar aqui fora. Então, fica 10 elevado a menos 2 elevado a c. Aí, se você não conhece muito sobre potenciação, eu aconselho você a dar uma parada no vídeo e vá assistir a videoaula de potenciação, tá? Porque você vai ver que isso aqui é possível sim, tá? Mas se você já sabe, continue vendo o vídeo. Então, 10 elevado a menos 2 elevado a c é igual a 10 elevado a menos 50, que é essa letra A aqui, ó. Então, fica igual a 10 elevado a menos 50. Aí tem aquela propriedade de potência, que quando você tem uma potência de potência, você pega um expoente e multiplica pelo outro que está lá fora. Aí você vai ficar, então, com 10 elevado a menos 2c, porque menos 2 vezes c é menos 2c, igual a 10 elevado a menos 50. Agora, olha aqui, ó, dá uma olhada aqui. As bases são iguais, que é o que a gente procura sempre fazer. Nesse caso, ele já sai pronto. Então, se as bases são iguais, você pode igualar os expoentes.
menos 2c é igual a menos 50. Então, se você multiplicar agora por menos 1 dos dois lados, né? Mas para que isso? Não lembra de equação do primeiro grau? É para tornar esse cara aqui do lado esquerdo, né, que é a incógnita, né, contém a incógnita c, para tornar o lado esquerdo positivo. Mas tudo que você faz do lado esquerdo, você tem que fazer do lado direito igual. Então você fica com 2c é igual a 50. Agora, eu não quero saber quanto que é o dobro de c, eu quero saber quanto que é c. Então c é igual a 50 dividido por 2, que vai dar 25. E está aí a sua resposta final. Então o c vale 25. Bom, agora o exercício 3. Nesse caso, nós temos então c é igual ao logaritmo de 0,01 na base 0,01. Né? Então, é o log de 1 milésimo na base 1 décimo. Tá? 1 milésimo na base 1 décimo. Então, olha lá a definição. C é igual a log de A na base B. Portanto, B elevado a C é igual a A. Bom, aqui a base é 0,1, então nós temos 0,1 elevado a C é igual a 1 milésimo. E aí você vê que as bases não são iguais, então não tem como resolver desse jeito. Aí a gente vai ter que usar um pouquinho de matemática para transformar essas duas coisas em algo semelhante. Então, como eles são números que começam com o 0, significa que eles são submúltiplos, né, de 10. Então, já que a gente chama esse carinha aqui do lado esquerdo de 1 décimo, você lembra como é que faz para escrever 1 décimo na forma fracionária? Se não lembra, dá uma olhada lá na parte de frações, tá? Tem uma videoaula sobre frações, porque é assim, ó. Aí eu coloco o parênteses. Aí por que a necessidade desse parênteses? Por que não sem parênteses? Bom, é por um motivo muito simples. Quando você coloca parênteses aqui, o expoente c, ele se refere ao 1 e ao 10 ao mesmo tempo. Se você não colocar parênteses, significa que somente 1 estaria sendo elevado ao c. Agora, como você tem 1 décimo, significa que é o 1 e o 10 que estão sendo elevados a c. Então é obrigatório pôr parênteses. Se aqui fosse negativo ou se for um número fracionário. E do lado de cá, a gente pode fazer a mesma coisa. Como a gente lê 1 milésimo, então a gente pode fazer a divisão 1 por 1000. 1 milésimo. Mas aí você deve estar pensando, bom, mas eu não tenho números iguais ainda. Calma que a gente ainda está resolvendo. Então, ó, 1000 e aqui nós temos 10. Então agora nós vamos transformar o 1000 numa potência de base 10. Então a gente precisa fatorar o 1000. Então passa um traço à direita e não vai dividir por 2, né? Vai dividir por 10. 1000 dividido por 10 dá 100. Dividido por 10 vai dar 10. E dividido por 10 vai dar 1. Acabou a fatoração. Como nós temos 3 números 10, fica 10 elevado à terceira. Aí você vai substituir esse 10 elevado à terceira aqui. Então nós ficamos com 1 sobre 10, ou 1 décimo, elevado a c, é igual a 1 sobre 10 à terceira. Agora, tem uma outra propriedade da potenciação que é o seguinte, é a inversão de um número, né? A propriedade da inversão. Quando você não tem nada no expoente de um número, significa que você pode colocar o número 1. Né? É como o sinal positivo. Se não tem nada no número, se não tem nada à esquerda de um número, significa que ele é positivo. No expoente, se não tem nada, ele é 1. Então, você pode inverter o 10 elevado à primeira, e aí vai ficar 10 elevado a menos 1, elevado a c. Bom, de novo, ó, agora no 10 à terceira. Ó, o expoente 3 é positivo. E a base 10 vai passar para cima. Ele está embaixo e vai passar para cima. Então fica 10 elevado. Aí agora, ó, como você passou para cima, o que era positivo fica negativo. Então eu vou fazer um apêndice aqui. Caso você nunca viu isso, então vamos lá. Ó. Mas eu aconselho você a assistir a videoaula de potenciação. Lá você vai ver essa propriedade demonstrada com mais exercícios. Tá? Então, se eu tiver assim 10 elevado a menos 5, eu posso fazer o contrário também.
eu posso pegar esse expoente que é negativo e transformá-lo em positivo passando a potência para baixo. Então, 10 elevado a menos 5 é igual a 1 sobre 10 elevado a 5. E se eu tiver 10 elevado a 2, eu também posso inverter. Então vai ficar 1 sobre 10 elevado a menos 2. Porque aqui é positivo, ele vai para baixo e fica negativo. Mas voltando aqui ao log, tá? Bom, agora, ó, outra propriedade de potência. Potência de potência, como no exercício anterior, você multiplica os expoentes. Então, eu posso retirar o parênteses agora. Menos 1 elevado a c é a mesma coisa que menos 1c ou menos c, tá? Igual a 10 elevado a menos 3. Olha agora as bases, ó. Agora as bases são iguais. Portanto, você pode remover os expoentes e colocá-los igualados aqui, ó. Menos c é igual a menos 3. Para finalizar, multiplique os dois lados pelo número menos 1, só para mudar o sinal do c, né? Aí você vai ficar com os dois lados positivos e tem a sua resposta final. Ufa! Gostou? Bom, se você não entendeu, dê uma parada no vídeo aqui e pegue do início. Se você entendeu, agora você pode passar para o próximo exercício, que é o exercício 4. Bom, agora, no exercício 4, resolva log de 64 na base 16. Bom, eu vou montar de acordo com aquela letra C igual a log de A na base B, né? Então, como nós queremos saber qual que vai ser o C, então C é igual a log de 64 na base 16. Aplicando a definição, então vamos lá. 16 elevado a C é igual a 64. Aí você vê que as bases são diferentes. Então, aqui o segredo, ó, quer tentar fazer sozinho? Vamos lá, dá uma pausa no vídeo e, usando o que você já viu no exercício 1, 2 e 3, tenta resolver sozinho. Marque 3 minutos ou 4 minutos no máximo e tenta resolver sozinho. Tá? Depois que você resolver, não se preocupe se você acertou ou errou, mas depois que você resolver, você volta a assistir o restante da videoaula. Ok? Eu te aguardo aí. Bom, como eu estava dizendo antes de sugerir você fazer o exercício, né? Espero que você tenha feito sozinho, porque você vai aprender, você vai aproveitar muito mais a videoaula desse jeito. Bom, o segredo é você tornar as bases iguais. E aí você tem o número 16 que é par e o 64 também. Então, o que você tem que fazer é fatorar o 16 e fatorar o 64. Agora eu já vou te passar uma dica. Fatore sempre o maior primeiro. Então, ó, vamos lá. 64, passa um tracinho à direita, e eu vou começar dividindo por 2, já que o 64 é par. Dá 32. Dividido por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 2. Então significa que o 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Agora, tá vendo o 16 aqui, ó? Você vai ter que fatorar o 16. Se você tivesse começado pelo 16, a fatoração, aí você ia ficar fazendo, né? E assim por diante. Mas como ele já está aqui, ó, tá pronto. Entendeu? Então, por isso que eu disse a dica. Comece sempre pelo maior. Mas nem sempre o outro número menor poderá estar aqui, nem sempre. Mas, de qualquer forma, comece pelo maior, porque se ele for semelhante, né, se ele for uma potência de mesma base, você já não precisa mais fazer a fatoração. Agora, vamos então substituir o 64 pelo 2 elevado à sexta, que nós acabamos de fatorar. E o 16, hein? Vamos lá, vamos contar. Ó. O 16 está aqui. Então tem 1, 2, 3, 4 números 2. Então 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Põe um parênteses em volta porque já tinha o expoente C, né? Então o expoente C fica do lado de fora. Usando a potência de potência, né, a propriedade de potência, você pode multiplicar os expoentes. Então fica 2 elevado a 4C igual a 2 elevado a C.
Agora você pode excluir as bases, então sobra 4c é igual a 6. Então c é igual a 6 dividido por 4, né? O 4 vai passar dividindo. E aí você pode simplificar por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2 dá 2. Então c é um expoente fracionário. E pode isso sim. Caso você esteja se perguntando, pode. Tá? Não tem problema. Tá? Inclusive, você poderia até colocar a resposta que c é igual a 1,5, né? No caso, se você transformar aquela fração 3/2 em decimal. Tanto faz. Né? Agora, se for uma questão em alternativas, provavelmente vai estar na forma de frações. Tá? Mais um exercício, exercício 5. Bom, pessoal, agora um exercício um pouco diferente. Tá? Pode ser que você esteja achando ele um pouco mais difícil, porque tem uma fração na base e uma raiz quadrada no logaritmando, né? Raiz quadrada de 256. Mas ó, não precisa ficar achando que é difícil não, porque não é. Se você achou difícil, eu aconselho você a dar uma olhada na videoaula de radiciação e na videoaula de potenciação, porque você vai ver as propriedades de cada um desses assuntos que você precisa saber para poder resolver isso aqui. Geralmente, quando as pessoas não lembram mais de algumas propriedades passadas, aí elas começam a achar difícil outros exercícios, tá? Mas você vai ver que não tem nada diferente do que foi visto até agora, com exceção das propriedades de radiciação e de potenciação que precisam ser utilizadas bastante em logaritmo, tá? Então vamos lá. Ó. Log de raiz quadrada de 256 na base 1 sobre 32, tá? 1 sobre 32. Então, primeira coisa, olha, pode ser qualquer coisa que esteja escrito assim. Se você tiver aqui, se você tiver um exercício que tenha um círculo na base quadrado, então você vai usar a definição. Ó. Então vai ficar a base, que é um quadrado, elevado a c, é igual ao círculo. Não importa o símbolo que esteja, pode ser um número, pode ser uma raiz quadrada, pode ser uma fração, uma potência. Aplique a definição, tá? E você vai conseguir resolver aos pouquinhos o exercício todo. Claro que com a ajuda das propriedades passadas, né? Dos exercícios, dos assuntos passados. Então, pela definição, a base 1 sobre 32, eu já vou colocar com parênteses do jeito que está lá na base. A base elevado a c é igual ao logaritmando a, que é a raiz quadrada de 256. Bom, numa prova escrita, por mais que você não saiba resolver, você sabe fazer isso aqui, porque você sabe a propriedade, a definição do log. Então, fazendo aqui, talvez você já consiga 1/10 do valor da questão inteira, não importa. Mas faça alguma coisa, não desista fácil não. Insista, tá? Agora, olha lá. Raiz quadrada de 256. Bom, para quem não lembra, vou fazer o seguinte, ó. Quando você tem assim, ó, raiz quadrada de 3, existe uma propriedade que você pode transformar uma raiz quadrada, ou uma raiz terceira, uma raiz quinta, você pode transformar isso aqui numa potência. Então, como aqui dentro tem 3, a base vai continuar 3. Agora, vamos mostrar o que tem que não está mostrado aqui, né? Dentro da raiz, ó, tem um expoente oculto, 1. E aqui fora da raiz, qual que é o menor valor possível quando não tem nada? É 2. Então, tem uma propriedade que diz o seguinte, ó, o número de cima, desculpe, o número de dentro vai ficar por cima e o número de fora vai ficar por baixo da fração, que vai ser o expoente que vai estar aqui. Não deu? O número de dentro vai por cima e o número de fora vai por baixo. Pode isso? Pode sim. Então, raiz quadrada de 3 é igual a 3 elevado a meio. 1 sobre 2. E se fosse raiz quadrada de 4 elevado a 3, desculpe, raiz quinta de 4 elevado a 3. Vamos colocar um pouquinho mais complicado, só para ficar diferente do de cima, né? Então, raiz quinta de 4 elevado a terceira. Copia a base, aí os números, como é que vão ficar lá no expoente? Ó, o de dentro vai por cima e o de fora vai por baixo. Então fica 4 elevado a 3 quintos.
mais uma vez, raiz quadrada de 256. Bom, qual que é o expoente aqui quando não tem nada? É 1, né? E aqui quando não tem nada aqui fora, no índice da raiz? É 2. Então, quem está por dentro fica por cima, quem está por fora fica por baixo. Um sobre 2, ou meio. E é isso. E aí você vai transformar o 256 numa potência. Então, fazendo isso, o que vai acontecer? Vai ficar com uma potência agora, ó, 256 elevado a meio. Vou colocar 1/2, também pode fazer isso. E do lado de cá? Bom, do lado de cá eu vou deixar igual por enquanto. Ainda não está igual, as bases não estão iguais. Não resolveu muito, né? Mas agora, ó, você fatora esse número aqui, ó. Você vai fatorar o 256. Então vamos fatorar lá o 256. E aqui tem um 32. Como o 32 é menor, e eu já dei a dica no exercício passado, você fatora sempre o número maior. 256 dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Metade de 64, 32. E a metade de 32? 16. E a metade de 16? 8. Cuja metade é 4, que tem metade 2, que dividido por 2 vai dar 1. Ufa! Então, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 elevado a 8. Tá vendo o 32 aqui, ó? 32 está aqui, ó. E o 32 também está aqui. Então, o 32 vai ser, então, 2 elevado a, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o 256, só para relembrar, é 2 elevado a 8. Agora, nós vamos fazer essas duas substituições ao mesmo tempo. Então, você fica com 1 sobre 2 elevado à quinta, elevado a c, é igual a 2 elevado à oitava, aí eu coloco um parênteses, elevado a meio, que era o mesmo expoente que estava lá fora. Melhorou, né? Porque agora já apareceu a base que você vai resolver o exercício. Aplicando a inversão de potências do lado esquerdo, vai ficar 2 elevado a menos 5, né? Porque embaixo o expoente 5 é positivo. Passou ele para cima, ele fica negativo. E aqui a gente já pode usar a propriedade de potência de potência. Então, multiplicando 8 vezes meio, dá 4. Então, fica 2 elevado a 4. Não entendeu? Faço aqui, ó. Mas se você tem dificuldade com esse tipo de conta, dê uma olhada na videoaula de multiplicação de frações. 8 vezes meio. 8 vezes 1, 8. Então fica 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Ou ainda, você poderia fazer assim também, ó. Simplifico o 8 com 2, já que eles são pares, e aqui dá 4, e aqui vai dar 1. 4 vezes 1, 4. E aqui embaixo, que não tem nada, é 1, vezes 1 também dá 1. Não precisa colocar nada embaixo do 4, se ele for 1. Tá ok? Então, ó, 2 elevado a menos 5 elevado a c, 2 elevado a menos 5c, igual a 2 elevado a 4. E aí, finalmente, você tem as duas bases iguais, base 2. Então, vamos dar uma olhada lá em cima, ó. Você tinha esse trambolho aqui, ó, essa coisa esquisita. Aí você foi mastigando os números de um lado, mastigando de um outro, até que finalmente chegou aqui. Agora, nesse ponto, como as bases são iguais, você iguala os expoentes. Então fica menos 5c é igual a 4. Como aqui está negativo, você multiplica por menos 1 desse lado e multiplica por menos 1 do lado de cá. Então fica 5c igual a menos 4. Portanto, c é igual a menos 4 quintos. E acabou o exercício. Espero que você tenha gostado. A seguir, você vai ver videoaula sobre as propriedades de logaritmo, tá? Até mais.